Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma videoaula do curso 100% gratuito Administrando o Windows Server 2016. E na videoaula de hoje eu quero tratar um assunto bem interessante, que é Nickteam. É um recurso novo do Windows Server 2012, que também está presente na versão 2016. Mas o que é um Nickteam? É um Link Aggregation, ou seja, eu vou juntar 2, 3, 4, até 32 placas de rede e vou tratar isso como se fosse um único link lógico. Ou seja, vai ter um único endereço IP. Com isso eu vou ter balanceamento de carga, eu vou dividir o tráfego do meu servidor nessas diversas placas de redes que compõem o time e também vou ter redundância a falhas, já que se um desses links parar, os outros vão continuar mantendo o link ativo. Então eu vou ter desempenho e segurança, que é tudo que eu quero no servidor. Vamos lá para a configuração. Eu vou abrir aqui minha máquina virtual no Hyper-V. Vou abrir aqui o gerenciamento do servidor. Eu já tenho aqui alguns serviços rodando. E vou mostrar para vocês como que está a configuração das minhas placas de rede. Vou dar um direito aqui. Abrir central de rede e compartilhamento. Alterar configurações do adaptador. E notem, eu tenho uma placa de rede aqui, ó, essa Ethernet, que é a primeira placa de rede que eu coloquei no servidor. Vou dar um direito nela, propriedades, e mostrar aqui para vocês as configurações do protocolo IPv4. Então ela está com o IP fixo aqui, ó, 92.168.1.10, ela aponta o gateway padrão para 92.168.1.1 e o DNS aponta para ela mesmo. As demais placas de rede eu coloquei depois aqui, ó, a placa de rede 3, 4 e 5. Inclusive é possível fazer um Nickteam com placas de rede de fabricantes diferentes e também de velocidades diferentes, embora seja recomendável usar placas do mesmo fabricante e na mesma velocidade para você obter o melhor desempenho no seu conjunto. Lembrando que você pode comprar também aquelas placas de rede que você tem 4 placas de rede e uma única placa física. Essas placas aqui não tem configuração nenhuma. Vou dar um direito propriedade, vocês vão ver que ela está sem nenhum tipo de configuração. Então a placa 3, 4 e 5 não tem nenhuma configuração, apenas a placa 1. E aqui no momento elas estão trabalhando de forma independente, ou seja, toda entrada e saída do meu servidor está sendo feito por essa única placa. E aí eu posso ter um gargalo aqui e uma queda de performance, além de ter um ponto falho na minha segurança, que se a porta do switch do outro lado ou essa placa apresentar algum problema ou o cabeamento, simplesmente nenhum dos meus clientes vai conseguir chegar até o meu servidor. Vamos lá para a configuração do Nickteam aqui. Vou fechar aqui também. Vou vir aqui em servidor local, no gerenciamento do servidor. Nota que eu já tenho aqui um então agrupamento de nick. Se tiver em inglês aqui vai estar Nickteam. O recurso está desabilitado, vou clicar. Ele abre aqui para mim a informação do meu servidor, eu não tenho nenhuma equipe montada aqui. E aqui do lado vocês vão ver aqui, ó, adaptadores de rede. Eu tenho 1, 2, 3, 4 placas de rede de 10 gigabits. Ou seja, se eu juntar todas essas placas, eu vou ter um link de 40 gigabits. Se eu clico aqui na placa, eu consigo ver aqui quanto foi enviado, quanto foi recebido, os pacotes descartados e todas as informações aqui da placa. Se eu venho aqui em interface de equipe, nota eu não tenho nenhuma no momento, então vou criar aqui o meu Nickteam. Vou vir aqui em tarefas, nova equipe. Ele pergunta o nome da equipe aqui para mim, eu vou chamar de Team Aula EAD. Aqui você pode dar qualquer nome. Vou selecionar quais placas eu quero que faça parte do time. Lembrando que no mínimo 2. Então vou selecionar aqui a principal e as outras 3. Então vou fazer 4 placas. Eu vou abrir aqui a caixa que está aqui embaixo, propriedades adicionais. E vou mostrar para vocês. Como eu estou numa máquina virtual, essas caixas não ficam habilitadas. Eu só tenho as opções aqui de independente e hash de endereço. E aqui eu posso escolher algum adaptador para ficar em espera. O padrão é que todos os adaptadores vão estar ativos. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, que o adaptador 5 vai ficar em standby. E no caso de falha, ele se ativa. Não é meu caso. Eu vou deixar todos os adaptadores ativos. Eu já quero fazer um Nickteam com todas as placas de rede. Mas num servidor físico, com placa de rede aqui físicas, você vai ter opções diferentes aqui para configurar. Mas vamos primeiro entender essa. O que é switch independente? O Windows vai fazer o controle do balanceamento de carga
e você não precisa fazer nenhum tipo de configuração do switch. O que é bem interessante se você estiver numa empresa de porte menor, onde normalmente os switches não são gerenciáveis e não tem suporte a Ether Channel ou Link Aggregation no equipamento. Então você simplesmente vai deixar o Windows resolver essa questão do balanceamento de carga. É bem interessante esse fator de você não necessitar configurar o switch, e também você pode fazer a ligação, por exemplo, 2 placas de rede em um switch, 2 placas de rede no outro switch, ou cada placa de rede em um switch. Assim você também vai ter redundância no caso do switch apresentar defeito. Aqui no modo de agrupamento, quando eu tiver uma placa física, eu vou clicar na setinha, você pode ver na imagem, eu vou ter uma opção que é Switch Dependent. Se eu escolher Switch Dependent, ou seja, dependente do switch, eu vou poder configurar, por exemplo, o protocolo LACP. Aí o que vai mudar? Primeiro, o meu switch tem que ter a tecnologia, eu vou ter que fazer a configuração lá no switch do Link Aggregation, do Ether Channel. Se você quiser aprender como faz essa configuração, eu tenho uma videoaula aqui, ó, no portal Aula EAD, no curso 100% gratuito aqui, ó, de Packet Tracer, onde eu explico para vocês como configurar um Link Aggregation no switch Cisco com o protocolo LACP. Basta se cadastrar aqui no portal EAD e aproveitar o curso. Voltando aqui para o Windows Server, então se eu escolher aqui Switch Dependent, LACP, eu tenho que configurar aqui no meu Windows Server essa opção e fazer a configuração do Link Aggregation lá no switch. Qual vai ser a vantagem desse tipo de configuração? Eu vou ter o maior desempenho no balanceamento de entrada e saída do meu servidor. Quando eu escolho aqui LACP, eu também vou ter aqui no modo de balanceamento de carga 2 opções. No meu caso aqui de switch independente, eu só tenho hash de endereço. Vamos entender o que é o hash de endereço. O balanceamento de carga vai ser feito de acordo com o conteúdo do pacote. Por exemplo, o VoIP vai na placa 1, o HTTP vai na placa 2, o tipo de dados A vai na placa 3 e assim por diante. Então ele vai separar aqui, fazer o balanceamento de carga no meu servidor de acordo com o tipo de pacote. Quando eu estou fazendo aqui por LACP, eu tenho uma opção também que é Hyper-V. E aí o switch vai enxergar um único endereço MAC e vai balancear tanto a entrada quanto a saída. Nesse modo que eu estou trabalhando aqui, Switch Independent, a saída é balanceada pelo Windows Server de forma perfeita e correta. Porém, a entrada no meu servidor não vai ser balanceada de forma correta. Por quê? Porque o switch não sabe que existe um balanceamento de carga no meu Windows Server. Então ele vai, por exemplo, sempre devolver o pacote para a placa que originou o tráfego, ou para a placa primária. Mas nota que é extremamente simples aqui, ó. Então eu vou escolher o que eu posso fazer numa máquina virtual, que é o modo independente do switch, hash de endereço. Não vou deixar nenhum adaptador aqui em modo de espera. Vou dar um OK. Logicamente aqui eu só estou com a placa Ethernet ativa no momento, as demais placas estão com falha, eu tenho que aguardar aqui enquanto o procedimento é realizado. Então eu esperei um pouquinho aqui, ó. Todas as minhas placas agora estão aqui, ó. Ativo, ativo, ativo e ativo. Então eu tenho aqui, ó, interface de equipe. Uma interface chamada Team Aula EAD, padrão, está conectado aqui, já transmitindo o pacote. Você vai ver a setinha para cima aqui também, ó. Tá aqui o modo de agrupamento independente do switch, o balanceamento de carga, hash de endereço e 4 adaptadores. Vamos ver como isso ficou lá na configuração da minha placa de rede. Vou clicar aqui com direito no adaptador de rede, abrir central de rede, compartilhamento, alterar configurações do adaptador. E olha lá que interessante, eu tenho 4 placas de rede como eu mostrei no início, mas agora aqui eu tenho um time Aula EAD. Se eu der um direito aqui, propriedades, e vim aqui na caixa, TCP/IP, você vai ver aqui que vai ficar configurado o endereço do meu time. Logicamente eu vou reconfigurar o servidor com o endereço que eu tinha antes aqui, 192.168.1.10, máscara padrão aqui, classe C, o meu gate 192.168.1.1 e vou apontar o DNS preferencial aqui para o meu próprio servidor, 192.168.1.10. Lembrando que essas configurações aqui vai depender do seu ambiente, da sua infraestrutura. Vou dar um OK. Vou dar um OK novamente. O meu time aqui está configurado. Eu quero mostrar para você que a placa que tinha um IP, agora olha lá, ó, o protocolo IPv4 simplesmente está desabilitado. Por quê? Porque essa placa, essa placa, essa placa e essa placa, na verdade, vão compor uma placa lógica que é
esse time aqui. Então agora que já está tudo configurado certinho aqui o meu Nick Team, eu quero testar aqui a redundância, a tolerância a falhas do sistema. Vou fazer um teste bem simples aqui. Eu vou abrir uma estação Windows 10. Vou deixar ela aqui no cantinho. Vou abrir o DOS. E vou mandar um ping para o IP do meu servidor, 192.68.1.10. Vou colocar o parâmetro "-t" aqui, para ele não parar de pingar. Tá lá, pingando, normalmente. Vou deixar essa máquina aqui bem aqui no cantinho, para a gente acompanhar o ping. E agora eu vou desativar uma das placas de rede aqui do meu time. Vou abrir aqui as configurações do adaptador. Vou dar um direito aqui na placa Ethernet, desativar. Então nota, desliguei a placa e olha aqui, eu continuo pingando normalmente o meu servidor. E se eu olhar a estrutura do meu Nick Team aqui, olha, ele mostrou que tem falha em uma das placas. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. Vou repetir o ping. Olha lá, tô pingando normalmente aqui o meu servidor. Vou habilitar novamente a placa. Então eu fui lá e resolvi o problema. Ativar. Nota, a estação não perdeu conexão em momento nenhum. Vou aguardar aqui enquanto o sistema identifica que a placa voltou ao ar. Pronto, o Windows Server já identificou que a placa voltou ao ar. Quem resolveu o problema na porta, no cabo, no switch. E eu não perdi conectividade aqui em momento nenhum com a minha estação. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um recurso bem interessante presente no Windows 2012 Server, também na nova versão 2016, onde eu vou ter tolerância à falha e um desempenho maior no meu servidor. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, quem já é inscrito, clicar no sininho para receber notificações das próximas videoaulas. Lembrando que esse curso completo você encontra no portal Aula EAD 100% gratuito. Administrando Servidores 2016. Tem também curso de Windows PowerShell 100% gratuito, servidor Linux com Debian 100% gratuito, Linux Desktop Ubuntu e Mint, virtualização com Hyper-V, Packet Tracer, entre outros cursos de Windows Server, GPO com 2012 Server, monitoramento com Zabbix, Samba Level 1 e Level 2, Linux Security para você aprender a trabalhar com Firewall na unha, Aula EAD, uma sala de aula aonde você estiver. Até a próxima!